Boa tarde. Então, agora, após o almoço, todos animados, com a energia restabelecida, vamos retomar de onde paramos. Estávamos avaliando a parábola dos lavradores homicidas, ou dos vinhateiros homicidas, ou também conhecida como a parábola dos lavradores maus, para avaliarmos alguns símbolos que são presentes, que estão presentes em toda a Bíblia e que possuem um significado estável, ou seja, um significado perene e importante para a compreensão do Apocalipse. O primeiro símbolo é o do vinho puro, que significa, em síntese, a pureza da doutrina, do ensinamento espiritual. Aquele ensinamento que provém da boa mediunidade, que vem através dos missionários encaminhados pelo Cristo, ele é comparado ao vinho puro. Por que a escolha do vinho puro? Porque nós vamos ver que nas escrituras antigas, sobretudo dos profetas, o vinho, quando misturado com água, ele representa a interferência dos ensinamentos desviados, quando ele fica imprestável para beber. Logo, é o que já havia sido previsto para os ensinamentos do Cristo. Em várias passagens, nós percebemos a menção ao vinho misturado como uma antevisão mediúnica positivada no Velho Testamento, já demonstrando que, a despeito do esforço hercúleo desses enviados de Jesus para nos trazer o ensinamento puro, esses ensinamentos seriam misturados com doutrinas materialistas e com interesses secundários mesquinhos. Então, o vinho puro é o produto da vinha. Quando se usa o símbolo da vinha, há um lagar. O lagar é o local onde você pisa as uvas, para extrair-lhe a essência. Não é por outro motivo que lá no capítulo 14 do Apocalipse, que prevê um dos momentos mais cruciais do Espiritismo, porque, na verdade, o que acontece é o seguinte: o Espiritismo ele está previsto em várias passagens do Apocalipse. O capítulo 14, ele traz a previsão da sua consolidação maior, que é o momento em que o lagar seria pisado, segundo está lá, escrito. E não é por outro motivo que os espíritos pedem ao Kardec que desenhe a vinha na introdução do Livro dos Espíritos. E aí os próprios espíritos vão explicar, olha, a vinha é a representação do espiritismo, onde o líquido que se extrai da uva é a essência do ensinamento na sua pureza. Então o Kardec, ele está ali, não sabemos se com conhecimento de causa, ele está, na verdade, chancelando um símbolo que já estava previsto em toda a Bíblia e certificando para todos nós que aquela previsão de vinda de uma nova aliança, que é a vinda do Espiritismo no planeta, estaria ali se consolidando. Curioso nós percebermos que no capítulo 14 do Apocalipse é dito que o vinho, o lagar seria pisado fora da grande cidade. A grande cidade é a Grande Babilônia. E a Grande Babilônia, ela pode ser comparada ao ícone da Europa, que é o berço da cultura ariana, da civilização ocidental. Então, há previsão lá de que o lagar seria pisado, ou seja, no esforço de trabalho, ele espargiria a sua essência fora da grande cidade, alcançando outros espaços, a abranger o próprio Brasil, né? Então, o vinho produzido a partir da videira representa o espírito renovador, a essência dos ensinamentos de Deus, o emblema do trabalho. Por isso que há referência à vinha na parábola que estamos a avaliar. Aqui o presente não está funcionando, mas nós vamos passar. Parece que foi pausado, né? Vamos ver aqui. Travou o... agora deu certo. Já a vinha, a lavoura... Sim, deu certo. Ela já estava também prevista em outras passagens, como por exemplo no livro de Jeremias. Lá é dito que Deus plantou uma vinha excelente, toda de cepas legítimas.
No início, era uma vinha fecunda e viçosa, com cepas vigorosas. Ezequiel, capítulo 19, versículo 10, por exemplo. Aqui nós citamos apenas a título de exemplo. Israel é comparada nas Escrituras a essa vinha exuberante que dava frutos, como, por exemplo, Oséias, capítulo 10, versículo 1. E a concessão da vinha estava vinculada a essa aliança que Deus propunha aos homens. Só que como são várias as Jerusaléns, e na história da humanidade são vários os momentos de rompimento dessa aliança, o que se observa é a traição, como nós veremos também. E aí nós temos o símbolo do dragão, que é a serpente inicial lá da Gênese, e que cresce em potencialidade destrutiva e potencialidade de causar prejuízos, dando origem à figura do dragão. O próprio Apocalipse explica que o dragão é a serpente primeva, é aquela serpente do início, que está lá consignada no livro da Gênesis. A serpente é o convite do mal, chamando o homem para se desviar da missão de aliança, da aliança mesma, proposta por Deus. Só que esse mal se desenvolve, e havia previsão no Apocalipse de que ele ia crescer de maneira espetacular, né? Então, nós vemos isso como símbolo da ressonância dos homens face aos ensinamentos de Deus. Como que a humanidade responde? E são várias e várias as passagens. Nós percebemos nos livros antigos que os homens se recusaram a ouvir os ensinamentos, eles se apresentaram como rebeldes, inflexíveis, mantiveram o coração empedernido e perverso, optaram por desprezar a verdadeira sabedoria e decidiram por seguir os desejos inferiores, de sorte que não caminharam segundo a lei de Deus. Citamos aqui várias passagens apenas para mostrar que tudo isso tem fundamento na própria Bíblia. O coração desses homens tornou-se igual ao dos animais. Por isso que em Daniel capítulo 5, 20, é dito que o coração dos homens se animaliza quando se distancia de Deus. Então todo o símbolo da animalidade está vinculado a esse afastamento da aliança. E a animalidade, ela é uma presença marcante no livro do Apocalipse, como descobriu de forma espetacular Giordano Bruno, no livro A Expulsão da Besta Triunfante, um livro de 1500 e alguma coisa. Ele já havia percebido a animalidade e a bestialidade inerente à mensagem do Apocalipse, e hoje os Espíritos nos acordam para esse detalhe. Nós estamos falando da própria animalidade humana. Vamos pegar, por exemplo, a realidade, o fenômeno das guerras. Nesses conflitos, o ser humano mostra o que ele tem de pior. Ele se comporta como um animal. Ele foge dos lobos frontais superiores e retorna ao plexo reptiliano, aquilo que há de mais brutal e inferior na nossa personalidade. Então, todo o Apocalipse ele faz aquelas menções, várias menções e referências a animais, porque ele quer destacar que é uma fase de animalidade humana que vai ser vencida, que vai ser destruída. Porque nós vamos ver que no Apocalipse, os três entes destrutivos, que são a prostituta, o dragão e a Babilônia, a grande Babilônia, eles são destruídos numa destruição simbólica. Eles somem para dar origem à Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém surge após a queda dessas três entidades. Então lá é previsto que o oleiro, que é Deus, ele passa a ser tratado como argila. Ou seja, pretende-se o domínio sobre as obras divinas, quando na realidade Deus é o oleiro, e as criaturas encontram-se na situação da argila. Há uma inversão, né? O materialismo faz esse tipo de inversão. Os homens sentam no trono de Deus e se pretendem, e se arvoram nessa posição de dominadores. Todas essas antevisões consignadas na Bíblia, só faltavam hoje, né, as lentes que o Espiritismo nos proporciona para que a gente pudesse entender tudo isso. Sob o ângulo da vinha, tudo isso representa o abandono das terras arrendadas. Então, por que Jesus fala na parábola dos vinhateiros que nós não trabalhamos a vinha, que nós abandonamos a vinha? É o abandono da aliança.
os lagares deixam de ser pisados. Jeremias já previa isso, capítulo 48, versículo 31. E a produção da vinha torna-se pífia, né? Porque quando você mistura o vinho puro com a água, você promove um desvio que é a deturpação dos ensinamentos. E foi exatamente o que promove a besta apocalíptica. A besta apocalíptica é o institucionalismo religioso romano que promove séria deturpação dos ensinamentos de Jesus, atrasando, segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, a marcha evolutiva da humanidade em 600 anos. Ou seja, nós estamos 600 anos atrasados na nossa marcha evolutiva, graças a todos os desmandos promovidos por Roma, no campo do conhecimento espiritual superior na Terra, que é algo muito sério, não é? Então, as sucessivas Jerusaléns, elas atuam como a filha rebelde. Nesse processo de rompimento da aliança, são várias as Jerusaléns que se rebelam. Por exemplo, Jeremias, capítulo 31, versículo 22, Ezequiel, capítulo 2, versículos 5 e 6. A vinha é transferida para os estrangeiros. Não mostrei para vocês no início aquela dualidade entre as Jerusaléns e as Babilônias? Os eleitos e os gentios. Os gentios são os estrangeiros. Então é uma ironia do destino para o judeu, que se via como povo eleito, e Jesus e os Espíritos já estavam avisando para eles há muito tempo: olha, se vocês não se comportarem e não seguirem de acordo com os planos, a vinha vai ser transferida para os estrangeiros. Esses gentios que vocês tanto criticam, eles, na verdade, no futuro é que vão dar os frutos, e é o que de fato acontece, né? Então, Deus traz a sua retribuição segundo o comportamento, na medida do comportamento de todos nós, e faz cair sobre a cabeça dos homens os frutos de suas ações. É a atuação da lei de causa e efeito. A vinha é transferida para os estrangeiros, como falamos. Essa simbólica vinha, ela é pisoteada, destruída, ela é desarraigada do solo com furor, Ezequiel, no livro de Ezequiel, por exemplo. E vejam isso aqui, pessoal, os agentes da destruição são os próprios pastores. Já havia previsão de que os próprios religiosos é que promoveriam a traição da aliança. É algo que Jesus sempre tentava mostrar para os fariseus e eles se recusavam a ouvir. Por isso que lá na parábola da vinha, no finalzinho nós vimos, é dito, olha, os fariseus entenderam que Jesus estava falando para eles, né? Jesus estava falando: vocês foram encarregados de dar os bons frutos, receberam o investimento espiritual e não honraram esse compromisso, que transformaram então a vinha em deserto desolado. Vejam que curioso, Jeremias e Oséias mencionam isso. Por isso é que há a previsão do deserto lá no Apocalipse. Toda vez que se menciona o deserto no Apocalipse, é a desolação, característica do abandono da aliança, né? É a comunidade que abandona a proposta dos espíritos, transformando o solo em terreno árido. Mas que aridez que é essa? É a aridez simbólica do nosso coração, do coração de cada um de nós, quando nós recusamos esses tesouros. Muitas pessoas que chegam às casas espíritas lá no Brasil, elas têm o primeiro contato com o espiritismo e às vezes supõem que, por deixar de lado a leitura desses livros, engavetando-os, que elas vão afastar o compromisso de estudar, de conhecer e de aplicar essas obras. Só que nós sabemos, e os espíritos são muito positivos nesse sentido, que toda vez que você tem acesso a esse tipo de conhecimento e despreza e joga-o na lata do lixo, você está se comprometendo com a lei divina. E lá no plano espiritual, os espíritos vão nos cobrar. Eles vão dizer: olha, você teve acesso ao conhecimento, você só não se aplicou porque não quis, né? Então não é pelo fato de afastarmos o conhecimento espiritual superior que nós vamos nos livrar consciencialmente, porque a oportunidade chegou, né? E ficou à disposição de cada um de nós. A aridez é tamanha que por tais terras não passa o Filho do Homem. Jeremias 51, 43. O que isso significa? A figura do deserto lá no Apocalipse é para mostrar que onde há desolação, Jesus não caminha mais por esses passos, né? Por isso, a importância das advertências aqui do Bacelli sobre a necessidade de não permitirmos que, no meio espírita, nós
transformemos a nossa vinha em deserto, né? Porque se virar deserto não nasce mais nada, não cresce mais nada. A videira perece, sua colheita é inexistente ou insatisfatória. São várias passagens que eu estou aqui resumindo. Na parábola dos lavradores maus, constata-se que a vinha é transferida para outros povos. O que é essa transferência? É o que o Bacelli também pontuou aqui. Nós tivemos o investimento espiritual nas várias fases da Jerusalém. Depois essa árvore foi transferida para os romanos. Eles não observaram o seu ônus. Na sequência, nós tivemos a transferência dos ensinamentos para a França, né? E o materialismo que graçou também afastou o ensinamento espiritual. Cada comunidade é uma Jerusalém, e cada momento de afastamento é uma defecção simbólica, mas o próprio Jesus já havia previsto que os estrangeiros é que dariam consecução a esse plano divino. E vejam que coisa curiosa, o Espiritismo hoje, ele é uma doutrina difusa, que não está circunscrita aos limites religiosos. Ele não é uma religião no sentido estrito do termo, ele está apresentado de forma democrática, porque na verdade o Espiritismo, ele é uma democratização do acesso espiritual. Ele flui e aparece em todos os quadrantes do globo para quem quiser se aproximar do fenômeno mediúnico e apresentar abertura de coração. Hoje, nós não podemos ter um agrupamento no planeta que vai pretender fazer uma espécie de cercadinho religioso, se apropriando do conhecimento espiritual, né, o que foi, aliás, característico das religiões do pretérito, porque não faz sentido. Faz sentido alguém se arvorar na posição de donos da matemática ou da física? Não, a física não tem dono, a matemática não tem dono. O que o Kardec mostra de maneira muito clara é isso. Quando nós estamos estudando o Espiritismo, nós estamos estudando a lei. A lei é una, e ela se desdobra em várias nuances. O Espiritismo, ele está estudando a lei. Nós não estamos aqui inventando contos. Quando nós falamos de reencarnação, nós estamos falando de uma lei que rege o cosmos. Quando nós estamos falando de lei de causa e efeito, nós estamos tratando de uma lei que rege qualquer vida em qualquer local desse universo, né? Então, nós estamos falando de uma lei que existe e ninguém pode se apoderar dela, como se essa lei pertencesse a um grupo XYZ. Né? Por isso que também é equivocado nós imaginarmos, e é uma concepção que às vezes a gente ouve lá no Brasil, de que o Velho Testamento ele seria uma semente fundamental para você compreender o Espiritismo. Ele, na verdade, ele é uma das formas de nos ensinar, mas não é esse veículo fundamental que vai nos conduzir ao conhecimento da lei divina, né? Nós usamos ele como instrumento, mas não pode se transformar num fim em si mesmo. Isso gera dogmatismos. Imaginem se as outras comunidades desse universo infinito precisassem conhecer o Velho Testamento humano para ter acesso ao conhecimento espiritual superior. Isso não faz sentido nenhum. Então, se não é a base da lei, né, ou não é a porta essencial de acesso à lei divina, como eu posso dizer que é a semente fundamental para o Espiritismo? Não, né? Nós estudamos as Escrituras Antigas porque ali existe mediunidade valorosa. Agora, para reconhecer o valor dessa mediunidade também, quem vai nos ajudar a ter discernimento é o Espiritismo, com a sua fé raciocinada, né? Então, como nós vimos aqui, a transferência para os estrangeiros. Na mesma passagem, nós vimos a presença da rocha, né? Que está mencionada em Daniel 2,45, Isaías 8,14, 28,16, Mateus 21,42. Vamos ver aqui uma explicação do nosso amigo Wallace Oliveira a respeito da rocha. Aquela figura bíblica do grande monte ou rocha simboliza o próprio Deus, Isaías 26,4, que é a verdade. Deus é essa verdade sólida, enquanto a da pedra, que é uma parte daquela grande rocha, representa a palavra de Deus, a doutrina verdadeira do Cristo ou do cristianismo, e que, conforme previsto no livro dos Salmos, Salmo 118, 22,
embora fosse rejeitada pelos judeus de sua época, Mateus 21:42 e Atos 4:11, iria crescer e se expandir por todo o mundo, Mateus 13:31 a 32. Aqui o Alice então está nos mostrando que Deus é a integralidade da verdade e a pedra é uma parte que se destaca de acordo com a capacidade do homem de carregar. Né? Quanto maior a nossa força de carregar a verdade, maior é a pedra destacada de Deus que a gente pode dar conta dela. Né? Então são símbolos muito curiosos. À medida que a gente vai conhecendo o significado por detrás de cada símbolo, a leitura do Apocalipse fica muito tranquila, ela flui com tranquilidade. Kardec também percebe essa questão da pedra, né? Ele vai dizer lá na Gênesis: a palavra de Jesus se tornou a pedra angular. Isso quer dizer que a pedra de consolidação do novo edifício da fé, elevado sobre as ruínas do passado, é a pedra elevada. Os juízes, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, tendo rejeitado essa palavra, as palavras de Jesus os esmagou, como esmagará aqueles que, a partir de então, a desprezarem ou desfigurarem o seu sentido, em benefício de sua ambição. Por isso que há a previsão no Apocalipse de que a grande Babilônia seria esmagada pela pedra, ou seja, pela verdade. E quem é que promove esse esmagamento? É o Espiritismo. Porque o desvio da vinha, que é o vinho misturado, que caracteriza o deserto, ele receberia sua retribuição por intermédio dessa nova proposta de aliança, que são os fenômenos que se espalham pelo mundo inteiro. E o Espiritismo, então, vem fazer o quê? Resgatar a essência dos ensinamentos, nos abrir perspectiva de futuro, alinhar e atualizar todo o conhecimento religioso com base em todo o conhecimento aurido pela humanidade e sempre acompanhando em todas as etapas, sempre nos permitindo o acompanhamento em todas as etapas da humanidade de acordo com a evolução do conhecimento, porque o Espiritismo é um sistema aberto de compreensão, ele não se fecha, ele está sempre aberto à evolução da compreensão humana e evolução científica. Não é nada além disso que explica o Kardec na introdução do livro A Gênese, quando ele vai falar do caráter da revelação espírita, e ele fala, esse é um dos pontos essenciais para se compreender o Espiritismo, e é também, às vezes, o mais negligenciado, que é a necessidade de nós entendermos que o Espiritismo, ele abre janelas, sempre com perspectivas para a nossa evolução, tanto do ponto de vista religioso, que é a revelação religiosa, tanto do ponto de vista da revelação científica. Por que da revelação científica? Porque sempre que a ciência nos abrir portas de conhecimento para a realidade espiritual, ele também vai estar contribuindo para o sistema espírita, né? Então a gente vê em toda a estrutura do Apocalipse projeções importantes da Jerusalém, das Babilônias e da serpente do dragão. O que significa essas projeções? Em primeiro lugar, a comunidade religiosa vai se expandindo na medida da expansão da humanidade. As Babilônias vão crescendo na medida também do crescimento humano, né? Nós podemos dizer que a grande Babilônia, que é o ícone presente lá no Apocalipse, ela representa toda a civilização ocidental, mas iconicamente a própria Europa, né? Por quê? Porque é de onde surge a raiz, a essência que dissemina a cultura ocidental, colonizando as Américas, por exemplo. Mas há uma expansão. E a serpente, que no início é o mal que se apresenta nos primórdios da humanidade, ele vai crescendo também na medida do distanciamento dos seres humanos de Deus. Só que essa projeção, ela promove um embaralhamento. Como está lá no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 43, são entes que se misturam por casamentos, ou seja, eles se baralham na sintonia dos interesses inferiores. Vou dar um exemplo para vocês. Se nós sabemos, vamos falar melhor daqui a pouco, que a prostituta é o institucionalismo religioso desviado, a prostituta do Apocalipse, e sabemos que a Babilônia, a grande Babilônia, são as comunidades materialistas que se voltam contra Deus, e se sabemos que o dragão representa o mal em crescimento potencial, nós vamos ver essas três entidades, o mal dando as mãos para as outras duas entidades, em consórcio ao longo da história da humanidade. No campo religioso, nós temos as cruzadas, a Inquisição,
né? Nas cruzadas nós vemos a Babilônia, o poderio temporal humano, se unindo com o poderio religioso, entrando em sintonia com as falanges do mal, que não por outro motivo são referidos lá no livro Libertação, da Lavra de Chico Xavier, como os dragões do mal, né? Que são os espíritos mais vinculados de uma maneira mais intensa ao comportamento desviado, né? E desde os primórdios da nossa história. Essas entidades unidas promoveram essa mistura por casamentos, desviando tudo que era projeto da aliança de Deus, né? É essa mensagem que o Apocalipse quer nos mostrar por esse entrelaçamento. E vai se entrelaçando, esse relacionamento vai crescendo de tal forma que nós vamos ver lá no capítulo 17 do Apocalipse uma projeção em que um se confunde com o outro. Por isso que ao ler o capítulo 17 do Apocalipse, nós temos uma certa dificuldade de compreender onde começa a Babilônia, onde começa a prostituta, e onde cada um termina, obviamente, né, e o próprio dragão. Mas, na verdade, o que o livro quer mostrar para a gente, na sua metáfora, é que eles se projetam e se entrelaçam de forma tão intrínseca que eles vão se unindo em comprometimento com a lei divina, né? Por isso que traz esse embaralhamento que é poético, é só uma forma de nos mostrar de que maneira que eles se fundem. Mas o Daniel já havia previsto que eles se misturariam por casamentos inferiores, né? A partir do momento que você vai lendo o Apocalipse, você consegue discernir. Não, aqui nós temos a prostituta, aqui nós temos o dragão, aqui nós temos a grande Babilônia. E eles vão crescendo nessa união. Emmanuel nos ajuda a entender isso de uma maneira espetacular. Ele vai pontuar o que significa a besta apocalíptica, que é a prostituta. Aqui promove o desvio religioso. Quando ele traz esse recorte, ele é preciso. Então você pega aquela lupa que o Emmanuel nos dá lá no livro A Caminho da Luz e você consegue compreender. Gente, esse Emmanuel é danadinho. Ele foi realmente fundamental. Com um bisturi ele consegue nos ajudar a divisar, né, essas figuras que estão ali previstas de maneira simbólica no livro. E aí nós vamos avaliar um pouquinho dessas dicas interpretativas de Emmanuel. Vocês me ajudem a controlar o tempo aí, por favor. Então, lá no capítulo 14 do livro A Caminho da Luz, Emmanuel vai dizer, o título do capítulo é o Apocalipse de João. Eu selecionei apenas alguns trechos, aqui obviamente nós não poderíamos ler todo o texto, né? Ele vai dizer assim: alguns anos antes de terminar o primeiro século, após o advento da nova doutrina, já as forças espirituais operam uma análise da situação amargurosa do mundo em face do porvir. Muita calma, vamos entender ponto por ponto. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, gente, Jesus veio, passou pelo planeta, os espíritos se reuniram no plano espiritual, a sua equipe superior, a equipe essa toda explicada no Apocalipse, né, dos ministros, em todas as suas divisões, né? Eles se reúnem e fazem um projeto de avaliação. Como se dará, em perspectiva, o aproveitamento da humanidade face aos ensinamentos de Jesus? Ou melhor dizendo, como a humanidade aproveitará e internalizará e concretizará os ensinamentos que o Cristo nos deixou? Essa é a grande questão do Apocalipse. Ele é uma mediunidade de presciência que nos mostra de que maneira que vai se aplicar paulatinamente o cristianismo na Terra. E ele vai prever todas as etapas da humanidade até o alcance da humanidade regenerada, que é o símbolo da Nova Jerusalém. Mas então eles se reúnem, porque eles não são desorganizados, eles fazem projetos, eles fazem previsões. E as forças espirituais, elas fazem uma análise da situação amargurosa do mundo. Então aqui o Emmanuel está nos dizendo que a avaliação deles constatou um cenário difícil de concretização dos ensinamentos de Jesus, né? E todos esses altos e baixos da humanidade a caminho da Nova Jerusalém estão previstos nos seus pormenores no Apocalipse. Basta a gente conhecer os símbolos que a gente vai conseguir situar a linha do Apocalipse de acordo com a cronologia da história, em face do porvir, ou seja, fazendo uma perspectiva de futuro.
E aí continua Emmanuel: sob a égide de Jesus, esses espíritos, sob o comando de Jesus, estabelecem novas linhas de progresso para a civilização. Por quê? Porque o plano A falhou. Mais uma Jerusalém que cai na defecção. A última Jerusalém do Apocalipse, que é a Cidade Santa, é o institucionalismo romano. Ela falha também. Os espíritos preveem a falha, que haveria a falha dessa missão, e eles já começam a traçar novos planos. Então, eles estabelecem novas linhas de progresso para a civilização, assinalando os traços iniciais dos países europeus dos tempos modernos. Então, eles já começam a constatar a potencialidade da Europa de promover uma alteração de rumos no planeta. Roma já não representa, então, para o plano invisível, senão um foco infeccioso, que é preciso neutralizar ou remover. Isso é muito importante e o Emmanuel é preciso aqui. Por quê? Porque muitas denominações cristãs vão defender que a grande Babilônia é Roma. Se você acompanhar as dicas lá no Apocalipse 17, você vai ver que não é Roma, né? Roma já não significava mais nada de acordo com a projeção mediúnica que está positivada no Apocalipse. Ela era, e o Emmanuel esclarece isso, já um foco infeccioso. Ela já não seria levada em consideração. Os espíritos estão dizendo que, olha, nós fizemos uma avaliação e vimos que aquilo virou um tumor, que precisava ser removido. Não dava mais para contar com Roma. É uma vinha destruída, é um deserto. Não vai frutificar mais ali, né? Roma já não representa tal. Todas as dádivas do alto haviam sido desprezadas pela cidade imperial. Então, vocês imaginam, várias e várias oportunidades de aproveitar a missão, mas todas desprezadas. E ela foi transformada num Vesúvio de paixões e de esgotamentos. Recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta, falando isso com relação a João, como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. Então, isso aqui também é preciso. O Emmanuel, ele é um espírito que não emprega palavras sem propósito. Toda palavrinha empregada por Emmanuel tem uma significação absurda. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que o Apocalipse, ele é uma mensagem de advertência. Olha só, recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. É óbvio que o pilar de sustentação do Evangelho, a coluna do Evangelho é o indivíduo. A renovação tem que começar a partir de cada um de nós, mas nós não podemos esquecer que existe a perspectiva coletiva. E o Kardec é muito claro na Gênesis, ele mostra esses dois sentidos da evolução, o sentido individual e o sentido coletivo. O que o Emmanuel está querendo nos mostrar aqui é que a ênfase do Apocalipse é coletiva, ele está mostrando advertências para as coletividades, para as nações. Ok? Palavras do próprio Emmanuel. E o velho apóstolo de Patmos transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse. Se ele fala que é advertência, é porque o Apocalipse ele é um puxão de orelha. E ele é um aviso. Ele está dizendo, olha, não caminhem por esse sentido, né? E as advertências estão todas lá. São as minhas advertências que o Geraldinho vai mostrar daqui a pouquinho, pela mediunidade do Chico Xavier. E aí, nesse trecho, Emmanuel mostra conteúdos materiais contidos no próprio Apocalipse. Por exemplo, as guerras, as nações futuras, os tormentos por vindouros, o comercialismo religioso, inclusive. As lutas ideológicas da civilização ocidental estão ali pormenorizadamente entrevistos por detrás dos símbolos. E a figura mais dolorosa ali relacionada, que ainda hoje se oferece à visão do mundo moderno, é bem aquela da igreja transviada de Roma, simbolizada na besta vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. Emmanuel está mostrando que a figura mais dolorosa nos indica uma ênfase do próprio Apocalipse. E o Apocalipse realmente ele enfatiza muito o desvio religioso. Jesus sempre aperta essa tecla, nos mostrando, vejam o desvio religioso, vejam o que significa a traição da aliança proposta por Deus. É um tema recorrente, porque o Apocalipse ele gira em torno de temas, e esses temas vão se repetindo. Às vezes traz uma nuance, outra, abre um ângulo, outro, mas ele vai girando em torno de temas, né? E
esse tema central é o do desvio, nos chamando a atenção, não se desviem do caminho. E aí, então, a gente pode fazer um resumo dessas chamadas, que eu chamo de estacas interpretativas firmadas por Emmanuel com muita solidez para nos conduzir na leitura. Quais são? A delimitação temporal. Qual que é a delimitação temporal? Emmanuel vai explicar que o Apocalipse abrange um período específico da humanidade. Qual é? Emmanuel vai dizer, após a morte de João. Após o desencarne de João é o período onde se inicia o relato cronológico da humanidade, segundo a mediunidade de João. E vai até quando? Vai até a Nova Jerusalém. Com a lente espírita a gente sabe o que é a Nova Jerusalém, é o mundo ditoso. Como o Bacelli bem colocou, é algo que vai demorar muito para acontecer. Mas o Apocalipse, então, ele prevê o destino da humanidade logo após o desencarne de João até a concretização das leis do Cristo no planeta. É esse o período cronológico abordado pela mediunidade, pela previsão, pela revelação do Apocalipse. Nós temos uma delimitação material, já vimos, né, os destinos da civilização ocidental, as guerras, aquilo que o Emmanuel abordou, estamos aqui resumindo, obviamente. Nós temos a identificação da besta apocalíptica, que Emmanuel nos ajuda a compreender, e vou falar melhor se tivermos tempo para isso. O período de domínio da besta, que é qual é o período de domínio, de atuação dessa besta apocalíptica na humanidade. Emmanuel vai explicar que vai de 610, que é o estabelecimento do papado, até 1800 e... agora eu perdi, 1870, né, Jaldinho? Que é o decreto da infalibilidade papal. É um período de 1260 anos de atuação da besta no globo. Né? Um período onde ocorrem inúmeras distorções dos ensinamentos do Cristo. E ele também, o Emmanuel, vai nos trazer dicas preciosas sobre o interregno. Que interregno que é esse? O Apocalipse mostra que nós teríamos uma fase de grande tribulação, que é o período de domínio da igreja. Ou melhor, do institucionalismo desviante, do institucionalismo religioso desviante. Terminaria em 1870. O marco para o fim desse período é a vinda do Espiritismo. Um dia nós vamos assentar e eu vou tentar mostrar para vocês as previsões que estão todas lá, que apontam que o Espiritismo é o fecho desse período, né? E, a partir daí, nós teríamos a Nova Jerusalém, só que fica um intervalo. E o que vai acontecer nesse intervalo? O Apocalipse traz apenas algumas pinceladas básicas, mas ele deixa em aberto muitas questões que hoje vão ser preenchidas, essa lacuna vai ser colmatada pela revelação espírita. E Chico Xavier é uma mediunidade que nos auxilia muito a entender o que nós podemos esperar da humanidade nesse período de interregno até a concretização da Nova Jerusalém. Né? Os principais momentos do Apocalipse, o Apocalipse tem as suas melhores cenas, vamos dizer assim, né? Se nós pudéssemos separar as melhores cenas de um filme, os principais momentos do Apocalipse são a grande tribulação, que eu já falei com vocês, é o período de domínio do desvio religioso. O advento do Espiritismo foi uma surpresa enorme para todos nós constatarmos que o Espiritismo ele estava previsto de uma maneira constante e incisiva no Apocalipse, né? A destacar para todos nós a importância do Espiritismo na humanidade. E o outro momento importante é o da Nova Jerusalém. Então, é uma mensagem que ela pode parecer complexa, mas a ênfase dela é essa, né? O desvio, o Espiritismo promovendo a renovação e a humanidade renovada. É claro que existem os detalhes, né, que nós vamos precisar estudar em conjunto. O Apocalipse ele tem 22 capítulos, ele vai do capítulo 1 até o capítulo 22. Numa visão panorâmica, nós poderíamos dizer que são duas as fases, a fase da tribulação, que é a fase negra, a fase das trevas, e a fase de luz, que é a da Nova Jerusalém, onde, segundo o próprio Apocalipse, capítulo 19, versículo 6, capítulo 21, versículo 24, Deus passa a reinar. É o reino de Deus na Terra. É a previsão do mundo ditoso, mas para chegarmos lá nós vamos passar pelo mundo regenerado. Aqui é o período, né, de domínio é o período de duração da grande tribulação, como nós vimos de 610 a 1870. E numa abertura um pouco maior,
numa avaliação um pouco mais detida desse período abrangido pelo Apocalipse, nós temos a grande tribulação, o intervalo, que é a regeneração, e depois a concretização da Nova Jerusalém. E aqui, como já dizemos, o Espiritismo tem uma atuação importantíssima. Vamos falar dos principais agentes do Apocalipse, porque toda a história tem os seus principais atores. Os principais agentes do Apocalipse são, nós já falamos, né? A Grande Babilônia, representada por essa estátua, é a estátua compósita prevista no livro de Daniel, que o Bacelli mencionou também naquela mensagem mediúnica de João. Há todo o entendimento sobre a composição dessa estátua. O dragão, que é o símbolo do mal, que cresce em animalidade, e a da prostituta, que é o desvio religioso. Falamos mais cedo, por que o símbolo da prostituta? Porque as Jerusaléns, as comunidades preparadas para crescer espiritualmente, são comparadas à noiva, que é preparada para um casamento. Mas essa noiva abandona Jesus no altar. Então ela se desvia, ela se prostitui. Não é um sentido pejorativo feminino, é porque é um poema belo, é uma forma bela de contar uma metáfora. Toda a humanidade é a mulher, no sentido metafórico, que está se preparando para o casamento com Cristo. Nós temos os agentes do Espiritismo, as nuvens. Toda vez que vocês virem a nuvem no Apocalipse, está se referindo à presença da espiritualidade superior. Nós temos os trovões, as vozes, que é a atuação da mediunidade. Nós temos o Filho do Homem, que é o Cristo, sentado no trono com o arco-íris na sua mente, né, que é essa figura que está aí no meio. O que significa esse símbolo? É Jesus com a sua projeção mental, ansiando pela Nova Jerusalém. O símbolo do arco-íris é o símbolo da Nova Jerusalém, porque por várias passagens da Bíblia, a gente vai concluir que as cores do arco-íris, elas estão diretamente vinculadas às pedras que são os fundamentos da Nova Jerusalém. São 12 pedras, cada pedra é uma comunidade. São agrupamentos humanos que vão se unir, que vão se fundir fraternalmente, formando a nova humanidade. Então, toda vez que Jesus aparece no Apocalipse com o arco-íris na cabeça, ele está mostrando qual é a sua idealização, na sua materialização mental. Ele está ali dizendo, olha, eu chego aqui planejando para vocês o arco-íris. E esse arco-íris remete ao símbolo da Nova Jerusalém. O que eu quero para a humanidade é a união fraterna das nações, a união fraterna das comunidades. E o último símbolo é a da esposa, já não é mais a noiva. É o momento em que a humanidade efetivamente aceita a aliança e casa com as leis superiores do cosmos, né? Estamos aí nos momentos finais. Eu só queria mostrar para vocês, por exemplo, a projeção da Babilônia, das Babilônias, que são as comunidades que se desviam, segundo a previsão do Apocalipse, né? Então, nós temos aqui Sodoma, Egito, Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Greco-Macedônico, Império Romano e a Grande Babilônia. Podemos encontrar referências em Apocalipse 11, versículo 8, 17, versículo 9 e 10. Confiram em casa. E outras passagens importantes para a gente compreender são o livro de Daniel, capítulo 4, a profecia dos animais de Daniel, capítulo 7, a profecia do bode do carneiro, Daniel, capítulo 8. Para a gente compreender esses capítulos, eu sugiro a leitura daquele livro do Wallace Oliveira, que nós já mencionamos mais cedo, que é o Sermão Profético de Jesus. Bom, nós teríamos aí mais para trazer, né? Como eu falei para vocês, eu fico ao mesmo tempo empolgadíssimo, mas aflito, porque é muito conteúdo, né? Mas nós vamos encerrar. Sim, mas porque se eu entrar nesse tema aqui, aí eu não termino, né? Então eu vou encerrar mais cedo e sempre sugerindo, né, que a função de uma palestra é a de nos incentivar ao estudo. Porque nunca podemos comparar, por exemplo, um livro com um filme. Geralmente quem lê um livro assiste a um filme e percebe que o filme empobreceu a mensagem do livro, né? O mesmo tem que ser assimilado pelo meio espírita. Nós não vamos aprender espiritismo apenas por palestras. A palestra, ela é uma catapulta que nos impulsiona para mais adiante. Então fica aí o convite
de estudo do Apocalipse, para que a gente entenda que a mensagem é fácil, é tranquila, basta a gente compreender os símbolos, e o Espiritismo realmente é um manancial fundamental para a sua compreensão. Agradecemos muito pela paciência de todos, estamos à disposição. Obrigado.